Shalom pessoal, que Deus abençoe a todos vocês, grande e poderosamente. Sejam todos bem-vindos ao canal Celeste 100% com Jesus. Hoje estou aqui para trazer um devocional sobre a mais linda viagem que eu já tive que fazer na minha vida, a viagem dos meus sonhos, a viagem do milagre. E pessoal, eu dei o título dessa viagem, a minha viagem à terra da Bíblia, a Terra Santa. Pessoal, onde o céu toca a terra, no lugar onde o céu toca a terra. Gente, olha esse versículo chave que eu escolhi hoje, debaixo do direcionamento do Espírito Santo, para trazer para vocês essa palavra. Está lá no livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 26. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, porque eu sou o Senhor que te sara. Gente, viajar para Israel é mais do que uma viagem turística, que você pode falar, eu fiz uma viagem turística para Israel. Viajar para Israel é caminhar por páginas vivas da Escritura Sagrada, páginas vivas da Bíblia. Viajar para Israel é viver a Bíblia em 3 dimensões, como eu falo sempre. A Terra Santa, pessoal, a Terra Santa, ela carrega uma unção tão singular. Gente, é onde o céu parece que toca na terra. Vocês têm esse sentimento quando você está lá. Foi nesse lugar que eu, Celeste, experimentei algo além do natural. O sobrenatural de Deus aconteceu na minha vida nesse lugar, nos passos de Jesus. Pessoal, vários milagres aconteceram lá nesse lugar. Um sinal de que o mesmo Deus que operou maravilhas no passado continua agindo ainda hoje. Na minha primeira visita, que foi passando pelo Mar Morto, o meu coração esteve cheio de expectativas. Esse mar que se diz sem vida, eu estava me sentindo a mesma coisa naquela altura, sem vida. Mas Deus foi além das minhas expectativas. Eu me sentia meia morta, como esse mar. Mas o Senhor, Ele marcou minha vida com algo eterno, algo que ficará escrito no livro da vida. Assim como Jesus andou sobre as águas no mar da Galileia, Ele também veio ao meu encontro, em meio às águas agitadas da vida. Pessoal, como os discípulos, eu vi que quando Jesus está presente, que quando Jesus está no barco, o impossível se torna real. Pessoal, essa experiência que serve como memorial, assim como as pedras que Josué tinha colocado nas margens do Rio Jordão, vocês podem conferir isso lá em Josué, capítulo 4, versículo de 6 a 7. Esse rio que eu mesmo fui batizada nessa água. Lembrem-se, aquilo que Deus fez uma vez, Ele pode fazer de novo. E cada passo meu nessa terra santa, nessa terra bendita, foi uma semente de fé plantada no solo sagrado. Irmãos, a minha viagem à Terra Santa mudou o meu eu. Mudou quem eu era antes, fez de mim uma nova mulher cheia de unção, um novo perfume suave que zela o Espírito Santo. A minha viagem à Terra Santa mudou a minha visão. A minha viagem à Terra Santa transformou mais uma vez a minha vida de água para vinho. E a partir dessa viagem de sonhos, o vinho novo está finalmente em odres novo e não em odres velho. Porque antes dessa viagem, o vinho novo que eu era estava sendo colocado em odres velhos. Mas agora está em odres novos. Pedi a Deus 2 milagres antes de ir a minha visão, gente. Antes de ir para Israel, a minha visão do olho esquerdo, eu não estava vendo nada.
Depois de eu tenho tido um milagre para poder fazer essa viagem, porque eu estava vivendo momentos que era impossível fazer essa viagem. Impossível, pessoal. Só crendo na palavra de Deus que está em Lucas 1:37, porque para Deus não existe impossível. Eu coloquei a minha fé em Deus. Eu falei, Pai, é a viagem dos meus sonhos. Eu sempre sonhei pisar nessa terra. E agora, Pai, fazer essas viagens com pessoas através de quem Jesus me alcançou é ainda algo maior. E Deus fez acontecer. Em uma semana tive respostas de Deus. Você vai para a Terra Santa. Pessoal, eu não estava vendo com o olho esquerdo. Aconteceu algo que até hoje ainda está sendo um mistério para a medicina. Porque ninguém entendeu. Nenhum dos especialistas entenderam o que tinha acontecido com meu olho esquerdo. Porque eles falaram, só quem recebeu um choque bem grande na vista pode ter o que aconteceu com você. Meu olho esquerdo, os nervos foram rompidos. Eu tinha sangue dentro do olho. Eu tinha pelo por detrás. Eles falaram, só a cirurgia pode fazer isso. Dia 7 de agosto de 2022, eu ia passar por uma cirurgia de vista na clínica dos cegos aqui na Suíça, em Lausanne. Com a data marcada, eu pedi para Deus. Eu tinha meus pés, não estava conseguindo andar, meus pés inchavam, que às vezes no sapato eu não poderia nem fechar o sapato, às vezes tinha que andar de chinelo. Eu não conseguia descer, por exemplo, aquela descida que desce das Montes das Oliveiras, passando pelos cemitérios dos judeus para chegar até o Getsemane, até o jardim de Getsemane, onde Jesus suou sangue. Eu não conseguia descer sozinha, eu tive que ser ajudada pelos pastores que estavam lá me segurando, um de cada lado nos meus braços. Fui de muletas para Israel. Era tanta dor, era tanto inchaço. E os médicos falaram, você não pode ir para viajar para Israel, porque aquele lugar é muito quente nessa altura e é muito perigoso. Mas Deus fez o impossível. Veio um dos especialistas, foram 3 especialistas diferentes com o mesmo diagnóstico. Só a cirurgia pode te curar. E quando chegou o último, ele falou, não, você pode viajar. Se você tomar todo o seu cuidado, nós vamos te dar uma autorização de viagem e vamos escrever direitinho o que aconteceu, o tratamento que você está fazendo, qualquer coisa, qualquer que você sente de diferente, dor imenso, qualquer coisa, você vai diretamente para o hospital e apresenta esse papel. Eles me deram esse documento e eu fui viajar. Eu fui realizar o meu sonho. Um sonho que Deus já tinha preparado há muito tempo para mim. E antes de ir, eu me ajoelhei, eu pedi para Deus 2 milagres. Um é de voltar com meu pé curado e 2 era de voltar com meu olho esquerdo curado, para que eu não tenha que passar por essas cirurgias. Chegando na Tel Aviv, indo no autocarro, apareceu o pastor Daniel Adams com 2 livros. Sabe qual é o título do livro? Primeiro livro estava escrito, Senhor, eu preciso de um milagre, número 1. E o segundo, Senhor, eu preciso de um milagre, número 2. Naquela altura eu entendi que Deus já tinha ouvido a minha oração, porque Ele me mandou 2 sinais. E com o título do livro, o livro tinha o título do milagre que eu pedi. Gente, é algo impressionante. Eu fui tocada naquela altura, Senhor. Gente, eu fui cheia. Eu falei, Senhor, muito obrigada. Aquele pastor que nem me conhecia. Ele nem me conhecia, gente. Ele não sabia aquilo que eu tinha pedido para Deus. Pessoal, eu pedi 2 milagres. Ter a minha visão curada de volta. E voltar com meus pés ligeiros como os pés da corça e sem usos de muletas, nem dependendo de ajuda para caminhar. E Deus atendeu minhas orações. As palavras contrárias ditas por várias pessoas, até mesmo os diagnósticos desenganados e muita cirurgia de vista foram anuladas. Gente, 3 pregos nos meus pés foram colocados. A minha viagem à Terra Santa, onde Jesus, meu Senhor, deu sua vida para mim, me fez renascer de novo.
e mergulhando no Jordão onde Jesus mergulhou, caminhando pelo Calvário até a tumba vazia onde, tomada pelo Espírito Santo, fui batizada em línguas estranhas, em línguas dos anjos, mergulhando-me no Jordão 7 vezes como Naamã, confiando na palavra do Senhor. Fui segurada pelos pastores para poder ir até o pastor Israel para me batizar nas águas do Jordão, porque meus pés não conseguiam segurar firme, sem ajuda. 7 vezes como Naamã, depois de ser batizada nessa água santa, eu dei os 7 mergulhos confiando na palavra do Senhor. Saí de lá, voltei de Israel sem muletas. Comecei a correr. Os médicos tinham falado, você não poderá correr mais. Comecei a correr. Meus pés estavam ligeiros. A minha visão estava restaurada. Limpada fui. Purificada fui. E as marcas do passado que adoecia meus ossos e contaminando ainda a minha alma naquela altura, e as chagas do meu corpo foram simplesmente apagadas. As lembranças. Foi no Mar Morto que eu iniciei a minha fé, que eu acreditei. Levantava às 5 da manhã, antes de todo mundo. A única pessoa que levantava bem mais cedo, depois de mim, era o pastor Daniel Adams. Eu levantava e ia colocar meus pés naquele mar que não tinha vida, cheio de sal. Eu lavava, eu falava, Senhor, me purifica, Senhor, me lava, Senhor, me limpa, Senhor, me enche do Teu Espírito Santo. Gente, foi lá no jardim de Getsemane que a mais bela das experiências da minha vida aconteceu. Lá no pé da oliveira, que tem mais de 2000 anos, eu deixei as minhas muletas lá. Aquelas muletas não eram mais minhas. E uma pessoa falou, Celeste, tuas muletas. Eu falei, já não são mais minhas. Eu comecei a andar. E de repente o pastor Daniel chamou a pastora Martine Pozella e falou, vamos orar por ela. O Espírito Santo me tocou agora, nesse momento, para declarar uma oração para ela. E todos levantaram a mão para mim e oraram, clamaram. A partir daí, meus pés nunca mais incharam. E voltei. A aflição pode voltar, sim. Jesus sofreu e nós também sofremos porque Ele falou. Mas contudo Ele falou, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, obrigado porque Tu és Deus que realiza milagres. Em minha jornada à terra da Bíblia, pude ver Tua mão agindo de forma poderosa, Deus. Meu Deus grandão, meu Abba, Pai. Que essa experiência fortaleça a minha fé cada dia mais e me faça lembrar sempre que Tu estás presente em todos os lugares. Mas há momentos em que Te revelas de forma ainda mais intensa. Que eu nunca me esqueça do que vivenciei contigo, em nome de Jesus. E que essas pessoas que estão assistindo esse vídeo, que eles possam ter uma fé sobrenatural, confiando no Teu agir. Porque o Senhor faz muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Essa é só uma parte das mais lindas experiências que eu vivi na minha vida. Com Deus, com o Espírito Santo. Essa é uma parte de milagre de uma vida, a saga de uma mulher vitoriosa de Deus. Eu venci. Jesus venceu o mundo e eu venci os planos de Satanás com Deus, porque aquele que Deus levanta, Satanás não consegue destruir. O plano de Deus nunca vai ser frustrado. As lutas nos fortalecem, então tenham sempre bom ânimo. Que Deus te abençoe grande e poderosamente e compartilhe esse vídeo. Amém? Celeste 100% com Jesus. Deixa o seu pedido de oração, estarei orando por você.